Nesses últimos dias aqui nos Estados Unidos, nós passamos por um processo de eleição. E eu não sei se você votou em Donald Trump ou se você votou em Hillary Clinton. Talvez você se sente frustrado porque o seu candidato perdeu ou ganhou e você está feliz. Mas certamente a realidade desse país não será a mesma. Nós teremos um novo mandato, uma nova realidade. E certamente muitas mudanças acontecerão no âmbito político, no âmbito de relações internacionais, no âmbito social aqui dos Estados Unidos, e certamente isso trará um impacto para os Estados Unidos e para todo o restante do mundo, como nós vemos hoje a realidade tão conectada que estão as nações. E nós nos perguntamos, e a igreja em tudo isso? Como fica a nossa realidade e talvez com as mudanças às quais nós seremos impactados? Então, em tudo isso, a pergunta é, como nós devemos reagir diante dessas mudanças? A primeira reação que nós precisamos ter é confiar nos planos de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem que Deus tem para nós muitas vezes não é aquilo que nós queremos ou aquilo que nós pensamos que é bom. Esse é o primeiro desafio que nós temos, de confiar nos planos de Deus. Deus governa, Deus está no controle de todas as coisas, Deus é soberano. É soberano sobre as nossas vidas, é soberano sobre a cidade, é soberano sobre os governos. Deus está no controle de todas as coisas e você precisa confiar no Senhor. E talvez essa seja uma oportunidade de você acreditar que Deus tem o melhor plano para a sua vida. Em segundo lugar, você precisa se submeter às autoridades. Em consequência a essa confiança, Deus diz a sua palavra em Romanos capítulo 13 que nós devemos nos submeter a todas as autoridades, porque elas são instituídas pelo próprio Deus. Muitas vezes é difícil nós entendermos isso plenamente, porque a nossa capacidade de entender as coisas às vezes são limitadas. E certamente respostas que nós esperamos, elas estão às vezes muito mais à frente, ou talvez nós nunca entenderemos plenamente. Mas nós precisamos nos submeter às autoridades em resposta à nossa confiança no plano de Deus. Em resposta que nós estamos aqui nesse lugar para crer e buscar o bem da cidade e crer que Deus nos colocou aqui e aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, na nossa família, na igreja ou em qualquer lugar onde nós estejamos, será cumprido independente das autoridades que foram instituídas. Em terceiro lugar, você precisa amar o próximo. A Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso tem algumas implicações muito importantes, porque nós nos tornamos instrumentos de transformação na cidade. Deus nos deu uma missão, a missão de nós pregarmos o Evangelho, a missão de nós sermos sal e luz da terra. Nós precisamos pregar o Evangelho e dar o testemunho às pessoas. Portanto, sendo esse agente de transformação, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. A Bíblia nos ensina a nós ajudarmos, a nós amarmos ao próximo, e nós vamos entender nesse texto, nessa ideia, que realmente não somente as autoridades estão responsáveis por tomar as decisões e por mudar o nosso quadro social, mas nós entendemos que Deus também nos chamou para que nós transformemos a cidade, para que nós amemos a cidade. Talvez muitas dificuldades e problemas que as pessoas enfrentam nos grandes centros, ou talvez nos lugares rurais, é porque falta mais companheirismo, falta mais amor, falta mais ajuda da nossa parte como cidadão, e nós estamos aqui exatamente para isso. Para dar o testemunho, para pregar o Evangelho, para dar o testemunho com as nossas vidas e com as nossas palavras. Portanto, Deus te chamou para você ser um instrumento de transformação. E talvez esse desafio nesse momento é muito maior. Em último lugar, eu quero desafiar você com a palavra de Deus que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio que essa mensagem é muito importante para nós. Eu sou pastor da Christ the King Presbyterian Church. E parte da nossa visão, parte da nossa identidade é expressar que Jesus é o Rei dos Reis.
Portanto, Jesus está acima de todas as autoridades. Ele é o cabeça da igreja, ele é o criador de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E a palavra de Deus nos ensina a nós buscarmos. Portanto, eu quero desafiar você a buscar a Deus no lugar em que você está, na igreja que você frequenta, a família a qual você pertence. Eu quero convidar você a buscar ao Senhor, porque essa é uma tremenda oportunidade para nós buscarmos uma vida piedosa, para nós clamarmos a Deus por um avivamento, para nós pedirmos ao Senhor que no meio das circunstâncias de incerteza, de não saber o que vem no futuro, de não saber talvez o que acontecerá com a nossa realidade, com a nossa família, o que vem pela frente, a incerteza do futuro, Deus nos desafia a nós buscarmos o seu reino em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, independente do presidente que foi eleito, independente do partido político, independente da circunstância que você está vivendo, você precisa confiar no Senhor. Você precisa descansar nele e ele fará todas as coisas. Porque as circunstâncias passam, os políticos passam, mas Deus permanece sobre todas as coisas. E se ele tem te sustentado até aqui, se ele tem estado com você até aqui, certamente ele vai continuar até o fim. E o futuro está nas mãos de Deus. Portanto, eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua vida. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e o teu pensamento em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Um abraço. Deus abençoe.